Obrigado a todos para participar em nosso seminário virtual. Hoje o nosso palestrante é Marcelo Vargas dos Santos, da Universidade Federal de Campina Grande. Marcelo fez o doutorado dele na Federal do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, e ele também fez um pós-doc no Observatório Nacional e outro pós-doc na UFRJ, e agora ele é professor visitante em Universidade Federal de Campina Grande. Marcelo é membro do projeto da colaboração Bingo, que é um radiotelescópio, e o que é muito importante é que esse projeto está construído em Paraíba agora. Então esse é um projeto experimental para a nossa região. Marcelo vai falar sobre isso e também sobre sua pesquisa, que é relacionado a Fast Radio Bursts. Como que esses efeitos muito interessantes podem ser observados e que eles significam em física. Então, muito obrigado, Marcelo, por aceitar o nosso convite. Eu peço para todo mundo manter os microfones desligados e se inscrever para fazer perguntas no chat desse seminário. Obrigado. Então, a palavra é sua. Muito obrigado, Dimitri. Eu agradeço bastante o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como mencionado, vou falar sobre a detecção e, o mais importante, a localização dos Fast Radio Bursts. Localização significa literalmente determinar a posição deles no céu, né? E os Fast Radio Bursts, o que de fato eles são, eu vou, ao decorrer da apresentação, vou deixar bem claro o que é esse fenômeno. Então, aqui um breve sumário do que vai ser apresentado. Vou começar falando da parte astrofísica do fenômeno, o que eles são, a descoberta deles, a principal medida que está associada a ele, que é a medida de dispersão. Por que determinar bem a sua posição no céu é importante. E depois eu vou me focar mais para frente sobre o papel do Bingo, do radiotelescópio Bingo, né, na detecção dos FRBs. Falar um pouco do instrumento e até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês qual é a taxa de detecção, qual é a taxa de detecção que a gente espera do Bingo. E, no final, falar sobre o projeto dos Outriggers, que são essenciais para determinar a posição dos FRBs. Então, os FRBs foram um fenômeno descoberto em 2007, durante uma mineração de dados que estava ocorrendo dos dados do radiotelescópio australiano Parkes, né, que funcionou em 2001. Né? Então, os autores desse paper, aqui, que está descrito aqui abaixo, eles estavam vasculhando esses dados e encontraram um sinal que ele não tinha sido notado antes. Né? Então, esse sinal ele tem essa cara aqui. Então, aqui no eixo Y temos a frequência dos canais observados pelo Parkes, e aqui ele tem o tempo em que ele recebe o sinal. Então, você vê que para cada frequência ele recebe um sinal que é o tipo um pico, dessa forma que está aqui nesse subplot aqui, sendo que o pico ele ocorre em um instante determinado para em cada banda de frequência. Tá? Esse delay entre esses sinais, o pico de sinais para cada frequência, ele depende do inverso da frequência ao quadrado. Vou mostrar a expressão mais para frente. Tá? E aqui, nesses plots aqui ao lado, a gente vê a diferença entre o sinal, nos dois primeiros plots aqui, o sinal de um pulsar, que é um objeto dentro da nossa galáxia, uma estrela de nêutrons, né? O pulsar é uma estrela de nêutrons com jatos bipolares que ele gira com uma velocidade muito alta, né?
E a gente recebe o sinal dele periodicamente, por isso que a gente chama de pulsar. Então, a gente vê aqui que o pulsar, a gente recebe um sinal que ele tem entre 5 e 7, né, de sinal ruído, né, a quantidade de sinal que a gente recebe em função do ruído do instrumento. E tem uma medida de dispersão, eu vou falar mais para frente dessa medida de dispersão, que é da ordem de 100. Tá? E só para já deixar adiantado, por ser do 100, isso caracteriza geralmente as fontes do interior da nossa galáxia, as fontes galácticas. E esse foi o FRB que eles observaram, que ele tem um sinal ruído muito maior, que chega até 20, o máximo que ele chegou aqui é 23, e ele tem uma medida de dispersão que é cerca de 360, né? 360 parsec por centímetro cúbico, a unidade, né? E isso aqui, para esses valores mais acima de 100, são fontes extragalácticas que têm essa forma, esses valores bem altos. Tá? Então, o que é um Fast Radio Burst? Fast Radio Burst é um sinal, traduzindo seria uma rajada rápida no rádio, é um sinal que a gente recebe que ele tem essas características. Ele é muito rápido, então ele dura algumas dezenas de microsegundos e pode, no máximo, ter alguns segundos. Ele tem densidade de fluxo muito alta, né? Que é da ordem, pode chegar a centenas de Jansky. Para quem não está habituado ao que é um Jansky, ele está relacionado às unidades do SI dessa forma aqui. Tá? Então, ele pode chegar até centenas. E uma fonte típica que emite no rádio dentro da nossa galáxia, ela emite cerca de unidades a dezenas de Jansky. Então, isso aqui é um sinal muito intenso. E ele tem medida de dispersão muito alta, né? Que é acima de centenas, o que abaixo disso aqui caracteriza fontes galácticas. Acima disso, a gente tem certeza que são fontes extragalácticas, eles estão fora da nossa galáxia. Tá? Então, o que é essa medida de dispersão? A medida de dispersão é justamente o que causa esse delay entre o sinal. Como mostrei anteriormente, o delay entre as determinadas bandas de frequência, ele varia com o inverso da frequência ao quadrado, como está nessa expressão aqui. Tá? Vocês me desculpem por essa tela aqui do Google, às vezes a apresentação do Google, às vezes ela desaparece, às vezes ela aparece. É bem incoerente assim, desculpa. Mas, então, ela cai com o inverso do quadrado da frequência e é proporcional a esse DM, que é a medida de dispersão. E o que é essa medida de dispersão? A medida de dispersão é a ideia que, quando o sinal trafega da fonte até o observador, ele vai atravessar o meio intergaláctico e etc. E dali ele pode ser dispersado por elétrons livres ali no meio do caminho. Tá? Então, o valor, né, dessa medida de dispersão, ele depende da densidade de elétrons livres no meio do caminho. Então, ele é igual à integral da densidade de elétrons livres ao longo da linha divisada, ou seja, através da trajetória que do sinal, desde sua emissão até nós. Né? Tá? E ele vai ser decomposto em diferentes componentes. Né? A parte que é devido ao próprio mecanismo de edição e ao redor da galáxia hospedeira, a parte que é dado pelo meio intergaláctico e a parte que é proveniente da nossa própria galáxia. Então, o que a gente tem? E hoje, depois daqueles caras lá, daquela observação do Parkes, a gente tem cerca de apenas 120 FRBs observados, tá?
E, se a gente olha para a medida de dispersão desses FRBs, a gente vê que esse aqui esse gráfico aqui, ele compara a medida de dispersão do FRB, qual é a medida de dispersão máxima que uma fonte na nossa galáxia pode ter, tá? Dado um modelo. Esse modelo aqui, que é o NE 2001, que ele foi construído a partir de observações de pulsares do interior da nossa galáxia. Então, você vê aqui que as fontes galácticas, que são os pulsares e são esses R-RATs aqui, esses R-RATs são fontes repetidoras de rádio dentro da nossa galáxia. Então, você vê que todos eles estão abaixo da linha, o que delimita bem de que eles são fontes galácticas. Acima dessa linha, estão as fontes extragalácticas. Então, nós temos aqui os FRBs em azul e esses losângulos vermelhos aqui, que são pulsares da pequena e da grande nuvem de Magalhães, que são galáxias satélites da nossa, né? São pequenas galáxias irregulares que orbitam a nossa galáxia. Então, hoje a gente tem cerca de 120 FRBs observados apenas ainda. Menos de 10 deles são bem localizados, ou seja, a gente sabe muito com precisão a posição deles no céu, onde encontrar eles, e cerca de 10 deles são repetidores. Então, repetidores significa que eles emitem repetitivamente, eventualmente a gente tem mais surtos vindos do mesmo lugar, da mesma fonte, mas a gente não sabe ainda o que eles são. E exoticamente eles são repetidores, porém não periódicos. Então significa que eles podem estar emitindo através de diferentes mecanismos regularmente. Né? Então, as medidas de dispersão, resumindo aqui, eles vêm de 4 fontes, que é parte da nossa galáxia, como eu falei, aquele modelo lá foi construído um perfil de densidade de elétrons livres na nossa galáxia a partir de observações de pulsares galácticos, né? A parte do meio intergaláctico que domina é a cosmologia, né? Essa expressão para o nosso intergaláctico depende de uma integral. Esse aqui é o parâmetro de Hubble, né? E às vezes também é comum a gente ver ele escrito como H, né? H é mais comum, mas esse aqui é o parâmetro de Hubble, ou seja, a taxa de expansão do universo. E esse Ki aqui, que é o histórico de reionização do hélio e do hidrogênio, né, durante a história do universo. Também tem uma componente aqui galáctica, galáctica no sentido da galáxia hospedeira do FRB. Então, por exemplo, se ele está numa galáxia elíptica, se ele está numa galáxia espiral, se ele está numa galáxia irregular, eventualmente ele pode estar uma fusão entre galáxias, no merger, que a gente chama, né? Ou outras coisas mais intrínsecas, que, caso além da morfologia, podem afetar, por exemplo, se é uma galáxia com uma taxa de formação estelar muito intensa ou não, isso tudo afeta. Tá? E a gente, infelizmente, não sabe até agora o que é um mecanismo que gera os FRBs. A gente não sabe se pode ser, por exemplo, uma colisão entre objetos compactos, uma variação, uma evolução de um objeto compacto, etc. e tal. Mas a gente tem uma série de modelos que são candidatos a gerar um FRB. Em geral, os principais candidatos são fenômenos ligados a objetos compactos, que são estrelas de nêutrons, anãs brancas, buracos negros, esses tipos de objetos, porque eles são eles têm uma densidade muito alta, então qualquer fenômeno que envolve eles libera uma quantidade de energia muito grande. Tá?
E também fenômenos ligados a núcleo ativo de galáxias que têm um núcleo ativo. Geralmente, os modelos de núcleo ativo de galáxia pressupõem que lá no interior você tem um buraco negro supermassivo, né? Então, ali, qualquer emissão ali de um jato bipolar, etc., a mãe vai liberar uma quantidade de energia muito grande, né? Por isso que esses são os principais candidatos. Tá? Bom, e por que é importante localizar muito bem esses FRBs? A ideia é justamente porque a gente não sabe o fenômeno que dá origem a eles. Então, se a gente consegue localizar ele muito bem no céu, a gente consegue também mapear a mesma região onde a gente encontrou o FRB em outros comprimentos de onda, por exemplo. Essa figura aqui não seria para um FRB, seria para um GRB, mas ela ilustra muito bem o espírito da coisa. Então, imagine aqui que a gente tem um fenômeno que deu origem a um sinal no rádio, aqui não tem desenhado um sinal no rádio, mas a gente tem, por exemplo, o sinal em onda gravitacional, a gente tem o sinal em raio gama, né? Porque, como eu falei, essa figura é de um GRB, né? GRB é o Gamma Ray Burst, né? Seria a emissão muito intensa no gama, né? É um sinal no óptico e um sinal de astropartícula. Então, se a gente sabe determinar muito bem a localização dele no céu, então a gente pode olhar para diferentes emissões e comprimentos de onda, outros tipos de radiação, e estudar melhor o fenômeno. Tá? Aqui, por exemplo, aqui é uma série de trabalhos que eles mostraram, através de alguns resultados, que a localização dos FRBs é de extrema importância no futuro. Por exemplo, nesses dois primeiros aqui, eles usam medidas de FRBs para vincular a cosmologia. Tá? E, para vincular bem a cosmologia, eles mostraram que a gente precisa ter uma medida muito boa do desvio para o vermelho do FRB. E, infelizmente, não existe nenhuma técnica para determinar o desvio para o vermelho do FRB com eficiência. Porém, se a gente souber localizar ele muito bem no céu, a gente pode identificar qual é a galáxia hospedeira dele e, para medir redshift de galáxia, existem já dezenas de técnicas muito bem conhecidas e muito bem testadas e conhecidas. Então, a gente pode determinar o redshift da galáxia. Esse trabalho aqui, eles mostraram que é possível combinar FRBs com ondas gravitacionais para testar a isotropia do universo. Esse outro aqui, eles usaram simulações de N-Corpus para determinar a medida de dispersão das galáxias hospedeiras e mostraram que ela não é desprezível em face à medida de dispersão do meio intergaláctico. Tá? E inferiram que, para que a gente tenha um sucesso de uso de FRBs para testes cosmológicos, a gente precisa que no futuro, cerca de 15% a 35% dos FRBs conhecidos, a gente precisa ter o redshift dele bem conhecido, ou seja, a posição. Tá? E nesse último trabalho aqui, eles usaram FRBs combinados. Todos esses 4 aqui, são com FRBs simulados. Então, são previsões, forecasts. Esse aqui não, já é com FRB, com os dados reais. Eles usaram os dados dos poucos FRBs que a gente tem com redshift bem determinado e, através da observação das galáxias hospedeiras no óptico, eles determinaram qual seria o valor do parâmetro de densidade da matéria bariônica no universo. E esse resultado aqui, ele está em uma excelente concordância com o satélite Planck, por exemplo, né? O último satélite que observou com detalhes a radiação cósmica de fundo. Bom, então agora eu vou falar um pouco do bingo e como o bingo pode contribuir com a observação de FRBs. Tá? O bingo, o radiotelescópio bingo, como já mencionado pelo Dimitri, ele é um experimento que está sendo construído aqui no sertão da Paraíba, no município de Aguiar,
e é uma colaboração internacional, sendo que de instituições brasileiras, além da UFCG, claro, nós temos o INPE e a USP. E o principal financiador do projeto é a FAPESP. Tá? Mas o Bingo ele foi desenvolvido para... A finalidade dele não é observar FRBs. A finalidade dele é observar as emissões de 21 centímetros. A gente pode entrar com mais detalhe mais para frente nas perguntas, se alguém tiver curiosidade. Mas é uma emissão de 21 centímetros característica do hidrogênio neutro. Então, a ideia é olhar para as nuvens de hidrogênio neutro que tem no meio intergaláctico e nas galáxias, para um universo mais antigo, mais profundo, e, a partir disso, determinar a escala das oscilações acústicas de bárions. Tá? As oscilações acústicas de bárions, elas são... As oscilações acústicas... Desculpa, né? Travou um pouco a tela aqui. As oscilações acústicas de bárions, ela é uma assinatura que está presente na distribuição de matéria no universo. É uma escala de aproximadamente 150 megaparsec, que ela é uma coisa que a gente vê estatisticamente na distribuição de matéria do universo. Tá? Até então, a gente tem várias medidas de oscilações acústicas de bárions na distribuição de galáxias e de radiação cósmica de fundo. E o Bingo, o objetivo dele é medir isso na distribuição do hidrogênio neutro. Tá? Bom, aqui botei uma lista do pessoal que está envolvido. Não é todo mundo. Tem mais gente envolvida, claro. Principalmente na parte das oscilações acústicas de bárions, do BAO, né? A gente costuma chamar, da sigla. Mas o pessoal aqui de FRB, essa equipe aqui, que está aqui, tem pessoas da UFCG, do INPE, da USP e de outras instituições, né? Todos da UFCG que estão envolvidos estão aqui, né? E principal tem que destacar o nome do professor Luciano Barroso, que está à frente do projeto aqui, ele é o líder do projeto aqui na UFCG. E nós temos também alunos, né? Alunos do mestrado aqui envolvidos. Tá? Então, a ideia é que o Bingo vai ter essa medida dessa oscilação acústica de bárions numa faixa aqui entre redshift entre ponto 1 e ponto 5. Tá? Esses outros pontos aqui, né? Esse A aqui é o previsto para o Bingo. Tem outros pontos aqui que são de survey já no ótico. Então, o Bingo também tem vai ter bastante essa importância de prover uma medida de BAO de algo que a gente já conhece, testado bem, porém em outro comprimento de onda. Né? Então, ele vai ser um excelente complemento aos os outros testes. Tá? E está aqui também comparado com faixas de outros radiotelescópios, aqui, o Tianlai e o Chai. Para quem tiver mais interesse sobre essa parte do BAO, eu botei aqui vai aparecer aqui, eu coloquei aqui embaixo o endereço de uma apresentação do professor Carlos Alexandre Voesk, do INPE, né, que ele também é um dos líderes do INPE, e ele fala lá bastante sobre o BAO, a física do BAO, e bastante sobre a parte técnica do Bingo também. Quem tiver interesse, só olhar lá. Tá? Então, o Bingo ele vai ser localizado no município de Aguiar, na Paraíba. Então, daqui no mapa, ele é bem no sertão da Paraíba aqui. E por que ele está aqui? É justamente porque ele tem uma zona onde tem um silêncio muito grande no comprimento de onda do rádio. Né? Vai ser mais específico no comprimento de onda que o Bingo vai observar, que é entre 980 MHz a 1.260 MHz. Tá? E o que determina esse silêncio? Basicamente, a ausência de comunicação. Comunicação seja por rádio mesmo, né? Direto. Rádio AM, FM mesmo, que a gente ouve, por exemplo. Né? Celulares. Não há torres
de celulares na região, no sítio, e nas proximidades são poucas. E também pouco tráfego de aviões. Também isso aí determina bastante o silêncio, né, no comprimento da rádio. Esse mapa aqui, por exemplo, é a faixa de silêncio, né, do bingo, em que que foi proposto, da colaboração foi proposto para a Anatel, né? A ideia que foi proposta para a Anatel é o seguinte: olha, a gente precisa que essa região aqui continue silenciosa durante os próximos 10 anos, né, que é o tempo de funcionamento a princípio do bingo, né? Então, essa foi a proposta levada em 2018. Tá? De lá para cá, houveram mudanças, mas nenhuma significativa. Né? Então, essa aqui é uma foto do sítio, né, de quando eu estive lá. Então, eu tenho aqui a ideia, né, que aqui, nesse sítio, é que a gente vai também aproveitar o relevo do local para posicionar os espelhos do radiotelescópio. Então, a ideia é que você tem o radiotelescópio, eles são 2 espelhos, um primário e um secundário, tá? Onde o primário recebe o sinal direto vindo do céu e o secundário ele redireciona esse sinal para um conjunto de cornetas que são os nossos detectores. Uma corneta nada mais é do que uma guia de onda com receptor no final. Esses são os nossos detectores. Tá? Então, tem um videozinho aqui que é do sítio, né? Da última vez que foi visitado. Então, a ideia é que você tem esse morro aqui, né? E aonde vai ter aqui o espelho, ele vai estar mais ou menos aqui, o espelho primário deitado, acho que é por aqui, mais ou menos. Isso. Essa vegetação diferente aqui ao redor é porque aqui é uma região onde tem um rio. Tá? Então, deixa eu adiantar um pouco aqui. Aqui é a estrada que foi construída esse ano, né? A pandemia do Covid ela atrasou um pouco o calendário, como atrasou o calendário de tudo, que estava previsto para começar esse ano, as construções, mas pelo menos a estrada conseguiram fazer e já está sendo projetado todo o restante aqui para começar o mais breve possível. Tá? Bom, essas são as cornetas aqui. Essa é uma corneta que foi construída e ela foi testada no INPE, né? E ela já está aqui na UFCG. Né? Essa aqui é uma foto que eu tirei dela, ela está aqui no campus da universidade. Então, ela tem essa forma aqui, como eu falei, ela é uma guia de onda com um receptor no final. Bom, e aqui ela comparada aqui com um ser humano, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho dela. Então, aquele aparato lá onde as cornetas, ele tem mais ou menos essa aparência aqui, ele vai estar com a face dele virada para o espelho secundário. Tá? Esse aqui é o padrão de detecção da corneta no céu para 2 configurações possíveis. Uma é essa hexagonal aqui, que ela é uma configuração muito otimista, significa mais ou menos, esse aqui é o que a gente consegue se a gente já tiver dinheiro assim, para fazer cerca de 50 antenas, 50 cornetas e tal, mas o mais provável, de início, é que a gente vai ter aí na primeira fase do bingo uma coisa entre 28 e 30 cornetas e ela vai ter essa configuração aqui retangular. Tá? E essa vai ser a taxa esse esquema aqui vai gerar uma taxa de detecção de FRBs que é cerca de, a gente espera ver 1 a cada 3, 4 dias. Então, a gente vê aqui comparado com outros surveys, aqui, por exemplo, esse gráfico aqui é a taxa de detecção de FRBs em função da sensibilidade do receptor
que está em Janskin aqui. Para o bingo é da ordem de 0,3, 0,5. E a área do campo de visada das cornetas. Que para o bingo, para 28 cornetas, a gente espera ter algo que é cerca de 10 graus quadrados, né? Então, o bingo ele cai aqui nessa faixa, que compete com o ASCAP, o Ultimorso, o GBT, o Meerkat, que são projetos muito relevantes. Ele agora está bem atrás do Chime, sendo que o Chime é um projeto que um dos focos dele é FRB, né? O bingo não. O bingo ele foi desenvolvido para Midball. O FRB é uma aplicação secundária dele. Mas, apesar de ser secundária, ainda assim se destaca aqui entre os principais telescópios. Tá? Então, esse aqui é um impacto sobre a cosmologia. Numa situação muito otimista, o bingo vai ser bem competitivo com outros instrumentos. Uma situação mais realista, ele ainda serve de teste, mas não muito competitivo. Embora isso aqui eu estou mostrando é para cosmologia, não significa que ele não será competitivo para outras, por exemplo, outras aplicações como astrofísica. Desculpa. Então, para determinar a posição dos FRBs, a expectativa que a gente usa é usar a técnica de interferometria, que é combinar diferentes radiotelescópios. Então, a ideia é que, auxiliar ao bingo, a gente vai ter pequenos radiotelescópios, que a gente chama dos outriggers, que eles têm mais ou menos, esse aqui é um projeto óptico deles, né? Que ele vai ter uma ou duas cornetas, um ou dois espelhos, não se sabe ainda, isso tudo vai depender do quanto de financiamento a gente vai conseguir para esse projeto específico. E ele tem um padrão né, de observação mais simples que o bingo, porém essa área aqui é bem maior do que o que o bingo ocupa. É mais simples, mas uma área maior. Então, a ideia é que a gente espalhar os outriggers aí por onde a gente puder, que possivelmente a gente consegue ver, porque por ele ser bem mais simples que o bingo, né, e não necessitar estar numa área muito silenciosa, porque ele vai observar FRB, não vai observar BAL. Então, a ideia é que a gente possa construir vários outriggers, né, que eles são radiotelescópios bem mais baratos, e poder espalhar ele em lugares diferentes. Aí existem diversas possibilidades. A primeira delas é aqui na Paraíba também, mas no município vizinho a Aguiar, que é no município de Souza, e ele muito provavelmente vai ficar no Vale dos Dinossauros. Por isso que eu botei essa figurinha aqui do T-Rex aqui, que é esse Vale dos Dinossauros, é um sítio paleontológico que tem ali no município de Souza, que é aberto também para visitação. Bom, então, como conclusões e perspectivas, né, a ideia é que os FRBs, desde que eles sejam, a gente possa muito bem localizar eles no céu, eles vão se tornar um grande teste para a cosmologia e para a astrofísica. A gente espera que, com os próximos experimentos, a gente aumente muito o número de FRBs observados. O bingo, a gente espera aí que ele contribua aí pela essa conta aí cerca de até uma centena de FRBs por ano, né? E assim, eu posso dizer aqui que bem localizados vão ser uns 10% disso, então cada 100 aí que o bingo a gente conseguir detectar, mais uns 10 a gente vai ver junto com os outriggers e conseguir localizar ele bem, né? E o bingo combinado com os outriggers, né? A gente espera localizar eles muito bem usando a técnica de interferometria. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito interessante a palestra e que também é muito importante que a gente tem
este projeto muito próximo a nós, mesmo, na verdade, é talvez difícil visitar e o celular talvez não vai funcionar lá no local. Há algumas perguntas? Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, quem vai trabalhar lá no sítio? Alguns estudantes vão fazer experimentos lá? Não, lá no sítio a expectativa, né? Deixa eu ver se eu volto aqui na imagem do sítio, só para ver se tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Aqui. Então, essa aqui. Se você ver essa imagem aqui, tem um pequeno cubo aqui que eu espero que vai ser a gente está chamando de casinha, que é onde vai estar os computadores, que vão se ligar pela internet e tal, etc. E tal, que vai estar a comunicação com o resto do mundo aí. Lá no sítio, então, a gente espera que a gente consiga colocar tudo para que a gente opere de forma remota. Então, basicamente, o trabalho que vai ter lá é de vigilância. A gente vai ter vai ter vigilantes trabalhando lá. Então, a expectativa é que a gente consiga colocar tudo que opere de forma remota. Se vai ter um funcionário lá trabalhando, é uma boa pergunta. Até onde eu sei, não tem essa pretensão. Parece um bom local para estudantes com mau desempenho enviar lá para castigo. Castigo. Uma outra pergunta ingênua, então, você comparou esses fontes ou seja, FRB com, por exemplo, pulsares na nossa galáxia. Então, por que, por exemplo, eles não podem ser a mesma explicação como, por exemplo, pulsares nas galáxias mais distantes? Porque o sinal que ele chega deles é muito intenso, tá? Ele é mais intenso. Encontrei isto na web. Desculpa. A resposta está no web. Né? O Google aqui. A expectativa é porque justamente por causa da intensidade que ele chega para a gente, né? Qualquer fonte que emitiu uma radiação para nós, ela tem um sinal atenuado até chegar a gente, que cai com a distância dela ao quadrado. Né? Pulsares, pelo que a gente conhece, dos pulsares galácticos, o sinal deles não poderiam chegar a essas ordens, essa magnitude de centenas de Jansky. Se fossem extragalácticos, eles têm que ser muito mais então, isso quer dizer que na nossa galáxia não existem fontes similares, ou a gente não sabe? Então, aí tem uma coisa bem curiosa. A gente não sabe, porém, este ano foi detectado o primeiro FRB galáctico. E ainda é um mistério. Infelizmente, eu não coloquei a referência desse aqui, né? Eu posso passar mais tarde, mas teve um caso recente, quer dizer, eu nem sei se tem uma referência, se ele já foi publicado ou se ele só foi iniciado, mas foi declarado uma fonte galáctica. Sim. Algumas outras perguntas? Eu tenho mais uma, na verdade, sobre a parte cosmológica. Ou seja, eu sempre tive curiosidade de como, por exemplo, a densidade de baryons pode ser medida, né? Como as pessoas calculam o mega. E como isso pode ser determinado usando FRB? Você mencionou que isso já foi, na verdade, medido. Sim, então, a ideia aqui, no caso da FRB, é que, felizmente, se você olhar aqui, eu não deu tempo na botar mais detalhes, se você olhar para essa expressão aqui, que é a medida de dispersão na fonte galáctica, do meio intergaláctico, na verdade, ela depende direto
da densidade de bárions. Está aqui. Ah, tá. Tá? E, por exemplo, na radiação cósmica de fundo, não sei se você já viu deixa eu botar assim, B Power Spectrum. Se você olhar para o espectro da radiação cósmica de fundo aqui, por exemplo, a razão entre a amplitude desses dois picos aqui, elas dependem direto da densidade de bárions. Então, a gente tem uma medida aqui, então, por exemplo, através daí que, no trabalho que eu mostrei aqui para frente, eles conseguiram fazer uma comparação com a medida dos bárions obtidos pela radiação cósmica de fundo. Ok, obrigado. Antes de terminar, eu peço a todo mundo que puder, por favor, liguem as câmeras para nós registrarmos a participação neste seminário. Valdelino, você pode fazer foto? Quer que eu Um momento. parei aqui o compartilhamento? Né? Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Foi um excelente seminário e muito bom saber que a ciência aqui continua na nossa região. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.